Fala pessoal, tudo beleza? Vamos começar mais uma live hoje aqui para a gente falar sobre produtividade. Vamos falar sobre vários assuntos muito legais. E aí, assim que a gente tiver o pessoal já acessando aí a nossa live, a gente já vai começar a falar sobre produtividade, sobre uma série de questões relacionadas ao uso das tecnologias, para que a gente possa desenvolver as nossas competências, né? E hoje eu vou chamar uma pessoa muito especial, uma convidada aí, que vai falar para a gente, né, sobre as especialidades aí do uso das tecnologias para a gente decolar a carreira. Como é que a gente faz para desenvolver as nossas competências utilizando os recursos tecnológicos que a gente tem? Então, assim que a Valéria entrar aqui na nossa live, eu já vou chamar ela para a gente fazer um bate-papo, porque hoje promete. A Valéria, ela é especialista em negócios e carreiras e tudo mais, desenvolvimento humano, trabalha com relacionamentos interpessoais nas empresas, e a gente sabe que hoje não tem mais como desassociar isso, né? As pessoas hoje em dia acabam misturando vida pessoal, vida profissional. Vou perguntar para a Valéria o que, é que ela acha a respeito disso, porque o desenvolvimento da produtividade está muito relacionado também ao como a gente trabalha, a forma com que a gente se desenvolve, para que a gente possa ser cada vez melhor trabalhando menos, porque muita gente pensa que quando a gente tem que desenvolver mais nossas competências, quando a gente fala que a gente precisa ser mais produtivo, as pessoas acham que a gente tem que trabalhar mais, e na verdade a gente não precisa trabalhar mais, a gente precisa trabalhar melhor. E é isso que eu falo também nas minhas palestras, nos meus treinamentos, nos meus cursos, né? Inclusive eu tenho uma palestra chamada Destravando Sua Produtividade, que é onde a gente fala dos desenvolvimentos das competências que a gente tem, né? As famosas skills. E aí a gente tem lá hard skill, soft skill, hoje a gente tem um monte de skill aí, meta skill, green skill, e a gente fala sobre isso na live, na nossa palestra. E a gente faz também treinamentos em company, né? Então eu desenvolvo aí treinamentos com as pessoas e eu já vi que a Valéria está por aqui. Já vou chamar ela aqui para a gente começar nosso entrar aqui na nossa live para a gente começar a conversar sobre desenvolvimento de carreiras. Está aí. Olá, Wagner. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Oi, Valéria, tudo bom? Muito bom poder ter você aqui hoje nas nossas lives aí para a gente conversar. E eu estava fazendo uma introdução aqui sobre o que a gente precisa fazer, né, para desenvolver nossas competências aí, né, fazer com que a nossa carreira decole. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui conversando comigo, conversando com a nossa audiência, que afinal de contas teremos aqui pessoas da minha rede social, da sua rede social, e eu já quero dar uma boa noite aqui para um pessoal que entrou, a Marilda, a Maria, boa Ah, noite. Tem um pessoal aqui. Maria é uma querida, viu, Wagner? Ah, Adora Maria. tecnologia, viu? Adora tecnologia. Desculpa, Maria, falei seu nome errado. Foi mal. Tem a Ingrid, tem a Samantha, tem a Aquecedores, tem um pessoal chegando aqui. Beatriz Souza, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí para a gente bater um papo descontraído. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Esse espaço é nosso, é um espaço de discussão mesmo, para a gente debater assuntos dos mais variados aí que envolva a tecnologia, carreiras, produtividade e tudo mais. Valéria, antes da gente começar, se apresenta, fala quem você é, o que é que você faz aí para o pessoal saber mais a respeito de você. Muito obrigada, Wagner. Eu que agradeço você, viu, pelo convite através da IEDA, né? Eu brinco que eu falo que a IEDA é uma geradora de conexões, né? Como ela é especial. IEDA, não sei se ela tá aí, mas ó, um beijão para você, viu? Wagner, eu trabalho hoje como mentora e também na parte terapêutica, né? Hoje, assim, eu passei por uma transição nos últimos anos,
Mas eu falo que eu sou especificamente da área comercial, né? Até estava batendo um papo com um colega numa outra live, ele falou, o que você faz? Eu falo, acho que eu costumo dizer que eu vou ser uma eterna vendedora. E assim, ser convidada para você para falar desse tema, para mim, eu confesso que foi um grande desafio. Porque eu achava que eu não usava tecnologia. Não, tipo, a Ieda, nos encontramos lá no Rio, e a Ieda falou: eu quero muito que você conheça o Wagner, ele é da área de tecnologia, do Senac. Falei, mas tecnologia, e ele trabalha com desenvolvimento humano, né? Eu acho que os assuntos não estão muito conectados, mas eu vou falar com ele, é lógico. E aí nós tivemos aquele bate-papo, Wagner, eu confesso para você que eu não fazia ideia o tanto que eu uso tecnologia. Nós usamos, né, de maneira Sim. geral. Mas assim, aí eu comecei a olhar, né, quando você começou a perguntar o que eu faço, eu falo, gente, muita, né? Inclusive, os meus atendimentos na parte de terapia hoje estão 100% online, né? 100% online. Depois eu até falo um pouquinho mais disso. Mas, finalizando a minha apresentação, para a gente aproveitar mais um pouco o espaço para falar do conteúdo, eu tenho 3 filhos maravilhosos, né? Acho que são os filhos mais lindos do mundo. Eu sou noiva, eu adoro me conectar com as pessoas. Foi um desafio para mim. Pandemia, quando entrou a parte da tecnologia mais forte, a parte da intensidade de WhatsApp, o uso de canais, né, para fazer apresentação, porque eu trabalho num outro negócio que faz apresentação de projetos. Eu falava, como vou apresentar projeto online, mão? Como assim? Não tem, o cliente vai ver uma tela, é frio. Foi desafiador. Foi desafiador. Mas hoje, Wagner, quando eu finalizo um atendimento, né, numa sessão via Meet, dos meus pacientes, assim, até dos mentorados, e eu recebo um feedback tipo, uau, foi o máximo, muito obrigada. Eu falo, gente, como pode, né? Às vezes É no conforto verdade. de casa. Então, assim, é isso. Então, hoje, basicamente, o que eu faço? Sou mãe, a transição hoje está me permitindo conviver mais com meu filho caçula, que era uma cobrança que eu tinha muito grande comigo dos meus filhos maiores, que é o Gustavo e a Ingrid. Inclusive a Ingrid, acho que deve estar aí. Ela que montou aqui, ó, a tecnologia, ela e o Alisson, eles adoram os 3. E não está ainda como eu gostaria, mas hoje a tecnologia está me permitindo isso. Aham. Ter esse convívio um pouco com ele, né? E eu espero que esse ano, aí, até com a sua ajuda, deixar mais intenso esse meu projeto, né? De ter mais qualidade de vida com a tecnologia, tá? Legal. E Então, a gente percebe que precisou vir uma pandemia para a gente poder entender que dá para desenvolver todas as nossas habilidades aí, dá para trabalhar online, dá para fazer live, dá para fazer atendimento personalizado usando a tecnologia. Quer dizer, a distância acabou sendo diminuída consideravelmente, né? Naquele momento que todo mundo precisou ficar em casa, a gente teve que se reinventar. As empresas precisaram aprender a lidar com isso, né? E eu vejo isso como o que veio de bom de tudo isso que aconteceu. Eu acho que a gente reaprendeu a usar recursos que já existiam, mas que muita gente às vezes nem considerava como válido. Ah, isso aí é para poucos, eu acho que o pessoal não vai dar conta de usar. E acabou que muita gente acabou indo para esse meio, né? Do uso da tecnologia digital aí. exatamente. Eu acho que a pandemia acho que foi um divisor, né? Assim, foi um abrir de possibilidades. E, assim, como uma profissional da área de humanas, eu estou, sim, hoje, né, entendendo a necessidade da tecnologia, a importância da tecnologia. E eu acho muito importante também, Wagner, né? Talvez num outro momento, numa outra live, a gente falar sobre a educação com a tecnologia, que não é o foco hoje. Porque, Sim. como terapeuta, eu também tenho feito trabalhos para o uso sem sabedoria, né? O uso em excesso, nesse sentido, né? Que está trazendo questões também prejudiciais. Então, eu costumo dizer assim, né? O meu pai, que foi o maior mentor da minha vida, ele sempre dizia para mim assim que tudo que é em excesso adoece, até o amor. É verdade.
Então, é bem isso. Lembrei dele agora. Fiquei emocionada. É isso aí. E a gente acaba se envolvendo tanto com essas questões aí que não tem jeito, né? A gente acaba se emocionando mesmo quando tem essas referências, né, da educação na vida da gente. E a educação usando tecnologia é uma das coisas que está mais em evidência hoje, porque a gente tem aí milhares de plataformas, milhares de tecnologias disponíveis. Então, assim, eu vejo que muitas vezes as pessoas, eu acho que elas não se desenvolvem profissionalmente, na carreira, às vezes por puro comodismo, sabe? Eu acredito que às vezes tem gente que pode usar a tecnologia. Todo mundo hoje em dia tem um celular, por mais simplesinho que seja. Uhum. Sim, tô generalizando, né? Todo mundo, mas assim, reservadas as Extremamente, proporções, né? né? Hoje em dia, todo mundo tem condições de ter acesso de uma maneira ou outra à tecnologia. Mesmo quem não tem celular, pode se beneficiar do uso do celular de algum colega, de um pai, da mãe, de alguém que tenha próximo, que poderia usar esse equipamento para se desenvolver profissionalmente, desenvolver carreira. Porque tem tanta coisa gratuita na internet, tanta coisa de qualidade, e às vezes as pessoas não se apropriam disso, né? Ou às vezes é tanta coisa que nem sabe muito bem o que procurar. Tem essa questão também. E eu acho que isso aí está muito relacionado com o trabalho que você faz e o que eu faço também, que é orientar, canalizar, dar as referências, os caminhos, né, para as pessoas. Então é mais ou menos por aí. É, E essa questão perdão, pode falar, finaliza, Wagner. não, era isso que eu queria falar, assim, com relação, já que você puxou um pouco do assunto da educação, que eu acho Sim, que cabe uma outra live depois a é, gente falar sobre isso, sim. mas assim, vamos entrar no assunto então, já sobre, a gente já começou a falar sobre ferramentas digitais aí, vamos Uhum. entrar nesse assunto. Essa questão é bem interessante, porque tenho tido assim, que nem a gente sabe, né? Eu nem sabia tanto, né? Fiquei sabendo através do meu filho mais velho, do meio, Gustavo, não sei se ele tá aí, deve estar na faculdade. Jogos, por exemplo, né? Jogos, ele tem um canal, tudo. E assim, ele gosta muito de jogar, né? E entre inúmeras pessoas. Assim, às vezes ele pega um vídeo para editar eu falo, gente, na velocidade. Uhum. Inclusive, quero até fazer um agradecimento aqui para você, em meu nome e em nome da IEDA. Aquele convite que você fez, né, para a live ontem, que você mandou da nossa, e ontem ia ser uma live minha da IEDA, tive um probleminha de saúde, não consegui. Nós vamos fazer na próxima segunda. Mas, gente, ó, vou contar para vocês. O Wagner fez aquele convite aí, não sei se vocês gostaram, e aproveita para comentar o que vocês acharam do meu convite aí, da live. Ficou na velocidade do vento. Eu pedi, passou segundos, ele me mandou. Eu falei, gente, não é possível, devia estar pronto, né? É uma coisa boba, né? Mas é Uhum. uma ferramenta que eu não mexo, né? Então, Sim. assim, quando você fala hoje, assim, tem muito acesso, né? Eu acho assim, Wagner, quero até fazer esse apelo para você como colega, como parceira, porque assim, a minha geração, né, que deve ser a mesma da sua, a gente quando chega nos 25, É, por aí. a gente não tem a mesma habilidade, a mesma agilidade como os jovens, né, para mexer. Sim, Exceção de com você que certeza. tem. Você tem porque você atua nessa área, sua formação, você está com isso, né? Mas, assim, pensar em uma maneira da gente educar mesmo, sabe? O pessoal dessa faixa etária de 40, 50, 60, né? A minha Sim. sogra adora tecnologia, né? Adora. Tudo bem que ela pegou uma época de TikTok aí que ninguém aguentava, né? E ela acordava cedo e mandava pro grupo da família. Eu falei, Jesus, tem que silenciar esse grupo. Mas eu acho que, falando de educação, só para a gente fechar esse assunto, quando eu penso na educação, eu penso na educação falando de orientação com limites e uso com sabedoria, e a educação também na possibilidade de ensinar, né, essa tecnologia para pessoas que já têm uma idade mais avançada. Sim. Que... Assim, desculpa, acabei te Não, interrompendo. Pode falar. já fechei. Não, é porque assim, hoje em dia a gente tem várias gerações
que estão tendo que conviver juntas. Nós temos a geração X, Y, Z, Millennials e aí por aí vai. Então são várias gerações. E nós somos de uma geração analógica. A gente não é digital, pelo menos a gente não era, né? A gente vem de uma época que mal tinha internet. Não sei você que é bem mais novinha que eu, mas eu, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu não tinha internet. Eu Wagner, trabalhava com. eu fiz o curso de MS-DOS, por aí você imagina, tá? A gente está muito longe. Quando eu comecei a programar, eu programava num computador que não tinha disco rígido. Era só na base do disquete, né? Não tinha internet naquela época. Como é que eu aprendi a programar? Eu ia na livraria, nas bancas de revista, comprava revistas que tinham códigos lá de programação, e eu ia para o computadorzinho lá, que eu enchi tanto o saco do meu pai, até que ele comprou um, acho que foi o primeiro, o segundo da cidade lá onde eu morava, e aí eu aprendi a programar desse jeito, lendo revistas e digitando códigos e errando e tentando descobrir como é que acertava aquilo. Não tinha feito curso de nada, nem de lógica, nem de nada de programação. Fui aprendendo assim, né? E hoje a gente tem uma galerinha aí que é nativa tecnológica. Eles já nasceram na era digital. Então você vê uma criança pequenininha mexendo num tablet, num celular da mãe, com a maior facilidade do mundo, É, o né? dedinho a gente fica passado, né? Exatamente. Então, assim, como conciliar essas diversas gerações, né, para que a gente consiga desenvolver as carreiras? Então, lógico, vamos ter pessoas com mais facilidade para algumas coisas e outras para outras. Uhum. Mas equilibrar essa equação, né, dentro das empresas, que eu acho que é uma das questões que a gente precisa entender melhor como fazer isso, né, como alavancar as carreiras dentro das empresas conciliando essas gerações diferentes. Aquela geração tecnológica que é muito de assistir vídeo no 2x, né, em alta velocidade, e uma geração que é mais analógica, que precisa de mais tempo para processar uma ideia, que é mais, talvez, pensativa. Né? Longe. É bem isso mesmo, Wagner. O Wagner, quando eu solicitei a minha entrada, você estava falando um pouquinho de você, estava falando, finalizando sua apresentação. Você terminou? Ah, eu terminei sim, eu só estava comentando a respeito das palestras que eu faço, né? Eu tenho desenvolvido algumas palestras, tanto na área de tecnologia, usando inteligência artificial, que é uma das áreas que eu atuo, eu trabalho com inteligência artificial e desenvolvo alguns projetos nessa área. Mas o que eu vejo é que muito se fala de inteligência artificial, mas a grande maioria das pessoas acha que é um bicho de sete cabeças, que está muito distante, que é difícil de usar, né? E a gente aos pouquinhos está tentando desmistificar isso. Até a Maria comentou aqui, ó, a tecnologia tem um papel importante no desenvolvimento humano, gera conexões apesar da distância. Verdade, Maria, é isso mesmo. E o estúdio Liana Lira também tem uma vantagem enorme em relação à nossa geração, que a gente estava falando aí das diversas gerações de pessoas, né? Mas aí eu estava falando que trabalho com essa área também de desenvolvimento de produtividade, mas usando tecnologia. Bacana. Porque hoje em dia não dá mais para desassociar, né, o uso da tecnologia, por mais simples que seja. Eu vejo gente aí ganhando dinheiro utilizando o WhatsApp, fazendo vendas pelo WhatsApp. Você é mais da área de vendas, né, que entende muito mais do assunto do que eu. Então, assim, antigamente a gente precisava de um mega computador que ocupasse uma sala inteira para processar o que o celular processa na palma da mão. Então, hoje a gente tem supercomputadores e muita gente não usa esse recurso para ganhar dinheiro, para se desenvolver, para melhorar a carreira e tudo mais, né? Uhum. É bem isso mesmo. O WhatsApp, então, assim, hoje teve uma época, acho que foi o ano passado, que deu um bugzinho aí, né? Não sei como que é o termo, e ficou um tempo, você lembra? Lembro. O mundo parecia que ia entrar em colapso. Ficou todo mundo desesperado. O dia que tiraram algumas redes sociais do ar, foi um Deus nos acuda, né? É. E às vezes, quando sai alguma noticiazinha fake, aí eu só vejo que o pessoal entra em delírio, né?
vai cair, vai, como para tudo, né? Internet, então. A É gente fala verdade. das ferramentas, agora imagine então a internet, né? Que é o propulsor de tudo, né? Exato. E assim, Valéria, o que que a gente pode falar a respeito de ferramentas digitais que você recomendaria para desenvolvimento profissional? Olha, Wagner, hoje, dentro da outra empresa, né, que a gente trabalha muito com a questão de projeto, tudo, que é a empresa que eu estou, né, fazendo a transição, agora estou me desligando, lá, o principal lá que se usava muito, muito, muito WhatsApp. Dentro lá hoje a gente usa, por exemplo, tem o CRM, né? E aí a gente usa os contrastos digitais hoje, muito, que antes era tudo Sim. impresso, né? Todas essas questões. Hoje a gente usa muito o contrato digital, mas ainda o WhatsApp, assim, dentro desse negócio, é o mais usado. Né? Eu uso outras ferramentas em outras abordagens, né? Mas as digitais hoje, para ser rápida, seria o WhatsApp e o Clique, que são as duas para comunicação rápida com o cliente. Muito, muito mesmo, assim, a ponto de. Eu gosto muito de falar, né? Acho que Uhum. vocês perceberam. Mas os clientes, e às vezes tem na área comercial, existe a necessidade de uma ligação para a gente conversar, para você sentir, né? Principalmente eu que trabalho muito com análise de perfil, né? Filtro muito pela fala, pela entonação da voz. E isso também Uhum. dificulta um pouco, porque o cliente ele não atende. E aí, na sequência, ele manda uma mensagem assim: Oi, você me ligou? É, exatamente. Inclusive, eu fiz uma live há um tempo atrás aqui com a Martina Rosa, que é uma comunicadora, uma exímia comunicadora, trabalha com essa área de comunicação, a gente estava discutindo exatamente sobre isso, né? Os desafios da comunicação na era digital. Porque muitas vezes você usa o WhatsApp e eu vejo assim, cada pessoa acaba se adaptando do jeito que fica mais fácil para ela, né? Tem gente que gosta mais de mandar mensagem de áudio, tem gente que gosta mais de escrever, e até que quando você manda um áudio, fica até mais fácil a pessoa interpretar como que aquela pessoa emocionalmente está, né? Vamos falar assim. Sim, Mas na sim. escrita é bem mais difícil, né? Até o simples fato de escrever com caixa alta, né, letra maiúscula, pode ser interpretado como um grito. Ô, Wagner, você sabe que isso é muito interessante, né? Eu fiz uma pós em comunicação corporativa. Eu assim, de maneira assim, por amar o relacionamento humano, eu sempre busquei assim tudo que tinha de melhor dentro do segmento para ter a leitura mais próxima possível do que o indivíduo é. E é até interessante porque hoje eu estava com uma pessoa e eu faço esse trabalho, né? Inclusive, como eu trabalho com a parte de comunicação, então pode ser feito dentro da mentoria, pode ser um trabalho pontual só para isso. E dá para saber, lógico que não como áudio, mas na escrita já existe técnicas, né, que eu uso para identificar como que está a leitura, como que está a comunicação da Sim. pessoa do outro lado. É mais difícil que o áudio? Mas é possível já, mesmo quando não tem letra alta. E aí eu até converso muito sobre essa questão, né? Porque assim, áudios, né? A gente precisa tomar cuidado, porque se é um áudio muito longo, a pessoa acaba não ouvindo, aí ela adianta, perde uma pauta, um ponto importante da conversa, né? Então, assim, até para o uso da escrita do áudio, Uhum. os meus mentorados, eles já vão, né, na devolutiva que eu faço, eles já vão sabendo qual a melhor maneira dele se comunicar de acordo com o perfil dele. Porque tem gente que é muito direto, né? As pessoas Sim. mais analíticas. Aí manda uma resposta muito seca, né? Então aí eu já oriento, olha, como você é muito direto, né? Vamos tentar se comunicar. Você não vai ficar É. fofo. Eu, eu sou muito analítico. Às vezes eu mando só um sim, para mim está compreendido. Mas para É, outra pessoa pode ser interpretado como uma agressão, né? Poxa, é, que grosso. eu tive uma mentorada, Wagner, que ela teve um problema com a liderança dela por causa de uma resposta. Ela respondeu ok.
A liderança fez um pedido que era muito importante, precisava vir rápido, e aí ela estava saindo e escreveu ok. E realmente ela não estava afim de fazer. Então o ok, literalmente a mensagem, e gerou um problema bem sério, né? Nesse relacionamento entre eles ali. Então, a escrita, a comunicação, a fala pelo WhatsApp é uma excelente ferramenta, se souber usar. Sim. E a forma com que a gente se comunica, às vezes, pode te facilitar, abrir muitas portas, mas pode complicar também, né? Pode fechar muitas, como você disse, pode gerar um desgaste sobre um texto que pode ser mal interpretado, né? Tem até uma piadinha que eu vi esses dias, né? Que um garoto estudando fora da cidade dele lá, fazendo faculdade fora, e aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp para o pai dele e falou assim: pai, manda dinheiro. E o pai olhou a mensagem e falou assim: olha aqui que absurdo, esse cara tá morando fora, eu tô sustentando ele, e olha como é que ele fala comigo. Aqui, ó, pai, manda dinheiro, vê se isso aqui é jeito de falar comigo. Ele falando para a esposa, né? Aí a esposa, a mãe, olhou a mensagem e falou assim: não, ele não falou isso. Ele falou assim: pai, manda dinheiro. A interpretação. A forma com que você interpreta um texto, né? Então, tem uma série de Wagner, questões relacionadas à comunicação aí. Demais, demais. E essa experiência que você está contando, ela leva, assim, gente, para mim, né? Há muitos exemplos para dar. Teve um outro liderado, estava tendo problema de falta no trabalho, tipo, estava desmotivado, tá? A gente estava trabalhando justamente isso, né? E aí, com um pouquinho de excesso de falta, recebeu uma mensagem da liderança dizendo que estava compreendendo os fluxos da pessoa, tudo tal, e a pessoa leu muito rápido. E ela não leu fluxo, ela leu luxo, seus luxos. E respondeu. Então, aí já não é nem o WhatsApp, não é nem a ferramenta, mas assim, o que eu gosto de sempre falar, e vou aproveitar esse espacinho nosso. A ansiedade, a velocidade com que nós estamos nos comunicando, a velocidade com que nós estamos processando as informações, né? E Sim. Tá tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, a gente quer dar conta de fazer. Eu sou muito agitada, muito, né? Inclusive, aos finais de semana que eu gosto de cozinhar, eu tô tendo, assim, algumas ressalvas do tipo, acho que é melhor pedir iFood, né? Porque eu faço tudo muito rápido e, assim, até às vezes me queimo, né, tal. Mas, voltando nesse assunto, essa fala sobre não era os seus luxos, olha isso. Eu falo para você assim, olha, desculpa, Wagner, mas eu não posso, eu entendo os seus fluxos, mas assim, precisamos conversar. Ou, olha, Wagner, eu entendo os seus luxos, mas a gente precisa conversar. São coisas, São né? duas conotações totalmente distintas, não tem nada a ver uma coisa com outra, são dois assuntos. Exatamente. Então, assim, isso eu falo que agora, nesses últimos anos, assim, a procura por conversas, por treinamentos, por mentoria tem aumentado muito, 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 muito. E muita gente traz, o maior feedback que traz não é sobre ele, é sobre o outro. Bem, Valéria, como é que você faz as suas mentorias aí nas empresas para trabalhar essa questão? Explica um pouquinho, só que eu estou curioso para saber como é que você desenvolve esse trabalho. Olha, eu uso a análise de perfil comportamental, a DISC, que é aquela DISC com feedback, né? O relatório Sim. de 360. Isso. É assim, para mim, hoje, é uma das melhores ferramentas que tem para fazer análise de perfil comportamental. Então, eu uso da Impulso DISC, né? Que é de uma parceira minha já bem antiga, a Kátia. E a gente já fez alguns trabalhos juntas, uma excelente profissional. E essa análise, como que ela funciona? Eu posso fazer no individual e posso fazer no corporativo, né? Então, por exemplo, estou fazendo no corporativo para uma empresa, aí a primeira coisa que eu faço, Wagner, antes de propor uma análise, tudo é entender a necessidade da empresa. Aí essa análise ela é enviada por e-mail,
E aí a pessoa que vai receber, ela recebe um link por e-mail, né? Então, eu uso uma plataforma, né? Eu tenho uma plataforma que eu uso, e ali eu vou criar, né? Criar meus relatórios, vou indicar o nome do meu analisado, o e-mail. E aí existe duas maneiras de fazer essa análise. Pode ser uma análise com feedback externo ou sem feedback externo, é opcional. Quando ela vai feedback externo, aí eu já, dentro da própria plataforma, eu indico com feedback externo. Porque Uhum. a hora que o analisado recebe o link no e-mail, ele vai começar a fazer a análise, as respostas, e aí vai abrir uma caixa para ele dizendo: você deseja inserir convidados? E aí ele vai colocar lá o nome, o e-mail do convidado, de todos os convidados. Ele pode colocar de 3 a 50. E aí o que eu sempre já oriento eles, né, que é para eles ficarem tranquilos, que daí é onde entra aqui a parte da tecnologia. Olha, explico para eles. Embora a devolutiva vai ser feita por mim, profissional, humana, Uhum. a medição da sua análise, ela é feita por uma plataforma e ela vira todo algoritmo dentro desse sistema. Então, eu não vou saber o que foi respondido e nem por quem. Porque Interessante. é muito interessante, porque a plataforma vem para mim toda em formato de gráficos, né? De gráficos. E é lógico, vem os relatórios, né, sobre a descrição, né, o resumo daquele gráfico, o que ele está significando. Uhum. E no final, ele gera para mim os perfis. Tem os 4 perfis, e assim, nós temos 4, né? Isso falando de análise. Então, o relatório, ele já vai gerar ali quais os perfis de dominância do meu candidato, do meu cliente. Então, nós temos 4, né? Dominante, analítico, estável e influente. São os 4 perfis. E aí, ele já vai gerar ali, dentro do... É que eu tô sem nenhuma aqui. Na próxima live eu mostro. E aí, ele mostra ali, tá 30% perfil X, 30% aqui. Então, eu já começo a enxergar quais são os pontos fortes desse candidato, desse meu analisado, e quais são os pontos de melhoria. Uhum. E eu vou identificar junto com ele se na área que ele está atuando é necessário fazer alguma mudança ou só melhorar o que ele já tem. E aí, Entendi. se for online, essa devolutiva, ele vai estar com o relatório, mas eu vou compartilhar, né? Eu faço ele via Meet ou via Zoom. Entendi. Inclusive, tem até o Fala Vendedor aqui, que eu acho que ele te conhece bem, porque ele falou assim: a Valéria é top, uma excelente profissional, uma grande amiga. Ele é suspeito, porque pensa num cara para vender. Igual esse aí, ainda não conheço, viu? É que para mim não está aparecendo os comentários. É aqui, ó, e ele falou assim, ó, o DISC mudou minha vida, depois dessa análise eu consegui entender minhas fortalezas, fraquezas e foi muito bom. Ai, obrigada, viu? Obrigada. O Fala Vendedor aí é o Instagram dele, o nome dele é Jorge. Ele é lá do Espírito Santo, uma pessoa fantástica, viu? Top. Legal, Obrigada, legal. viu, amigo? É, tem uma galera aqui entrando o tempo todo, então a gente vai conversando aqui, o pessoal, eu vou acenando para todo mundo, tá? Tá. Ó, entrou aqui a Silvana Bonitona, Pati Mate, Naldo, Refine Decor, Jefferson Vidal, Aguinaldo Tamara, locutor Xandão. Tem uma galera aqui, pessoal. Boa noite, muito obrigado por entrarem aqui e assistir a nossa live. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Aguinaldo. Vi que ele tá ali, ó. Aguinaldo ia participar. Eu convidei ele para participar da minha live, que ontem eu ia falar para o pessoal da OB sobre saúde mental para os advogados, mas não deu. Vai para a próxima, tá, Aguinaldo? Se vocês estão gostando aí do papo que a gente está batendo aqui, escreve aí no chat, tô gostando, para a gente saber se tá tudo legal Ai, mesmo. manda ali, né? Manda uns aviãozinhos, que o Jorge sempre falava do aviãozinho, porque é o Jorge que entende. Manda aviãozinho aí. Convida Compartilha aí com pessoal. seus amigos. Exato. E Valéria, e você estava falando desses relatórios, desse sistema que você utiliza aí, e
quando você gera esses relatórios, que a ferramenta gera esses relatórios, como é que isso pode melhorar as habilidades profissionais? Como que a pessoa pode se beneficiar de uma análise que você fez em cima desse documento? Olha, primeiro ganho que eu entendo que o analisado tem é o autoconhecimento. Porque eu sempre costumo dizer que nós somos rotulados na sociedade, desde quando a gente nasce, né? Você começa, entra na escola, e aí nós somos rotulados, né? Aí aquele que é muito direto, muito objetivo, que não faz muito rodeio, ele é rotulado do quê? De grosso. Uhum. Aquele que é muito comunicativo, que é muito fofo, muito. Já comento aí. Que é muito fofo, que é muito compreensivo, ele é o trouxa ou o melado, né? Nossa, entojado. Aí tem Uhum. o estável, né? Que ele já é mais ligado para gráficos, é mais ligado para dados, ele é mais metódico com horário, perdão, analítico, bem metódico com horário, né? Gosta de processo, tudo certinho. É o chato. Uhum. E o É estável, bem por aí mesmo. não é? É Nossa, é bem por muito. aí mesmo. Tipo, veio uma planilha, tá faltando duas informações. Não, tá faltando. Uhum. Ó, o horário, né? E o estável, que é o perfil da criatividade, né? Que são profissionais que normalmente trabalham na criação, com design, projeto, essas coisas. Eles são muito criativos, né? Mas eles são muito dispersos, se distrai muito. Vive em Nárnia. Nossa, tá no mundo da Tá, lua. tá sempre no mundo da No lua. mundo da lua. Então, eu sempre parto do princípio, quando vou propor essa ferramenta, Wagner, que o ganho, às vezes a pessoa fala, eu preciso fazer porque eu preciso conseguir uma promoção, não sei o quê. Mas eu falo que o maior ganho, antes de uma promoção, antes de qualquer coisa, é o autoconhecimento. É o Certo. autoconhecimento. Eu falo porque eu passei por essa experiência e, assim, Wagner, eu tenho alguns pontos de melhoria que ainda estou chegando lá. Eu troco o nome, você já deve ter Uhum. percebido. E eu não sou muito visual. Aliás, eu sou muito visual. Então, para eu ouvir, você precisa olhar, né? Eu preciso, né? É o meu perfil, né? O meu perfil é muito de relacionamento. Então, eu me distraio fácil, né? Eu troco o nome, porque eu estou sempre muito ligada. E eu tenho dois Uhum. perfis excelentes, mas eles são muito delicados, né? Eu tenho um perfil alto de influência, que é relacionamento, comunicação, e alto de execução, que é o dominante. Então, eu faço tudo muito rápido. E aí, nessa de fazer rápido, eu esqueço, às vezes, uma coisa, aí eu lembro. Mas aí, como eu tenho consciência disso, eu Uhum. falo, nossa, preciso baixar, né? Então, Volta, eu volto, né? volta para cá. Exatamente. Então, agora, voltando para cá, É. falando dos ganhos com esse feedback, com essa ferramenta, o autoconhecimento é a primeira coisa. Segunda etapa, que eu considero extremamente precioso, é como ele começa a enxergar o meio que ele está. Porque aí vai Sim, ficando muito mais leve o conviver com o ambiente. E aí a comunicação, o terceiro passo. Porque a partir do momento que eu entendo que o Wagner é analítico e os analíticos são mais diretos, e eu sou uma exímia influente, eu sou, oi Wagner, bom dia, tudo bem? Você deve ter visto minhas mensagens, né? uhum. E aí quando você me responde bom dia, tudo, Uhum. aí, entende? Para mim hoje, Valéria, é natural, porque eu entendo que o Wagner se comunica dessa forma, né? Sim, Mas para quem não conhece, parece, né? Então, quando você tem conhecimento do seu perfil e o relatório te dá um presente, ele dá o detalhamento do seu perfil e dos outros. Então, a partir dessa devolução, interessante, porque no momento que você tem uma visão de como são os seus pares, né? Como são as pessoas que trabalham com você, como que elas, é, como que elas são, né? De fato, como que elas, qual é o perfil de cada pessoa, fica muito mais fácil de entender como se comunicar com essas pessoas. é, Assim, eu falo muito isso, que eu sou da área de tecnologia.
trabalho numa agência de tecnologia também, então assim, a gente vê muito o pessoal da TI é um pessoal mais introspectivo, é um pessoal mais fechado, é um pessoal até difícil às vezes de você chegar e conversar, tirando aquelas pessoas que são mais próximas, porque depois que você forma um núcleo de amizade ali com as pessoas, aí sim quebra-se aquela barreira, né? Mas via de regra é todo mundo, o pessoal é todo muito mais fechadinho no seu mundo ali, né? É bem do perfil mesmo do analista. A própria função já diz, né? Analista, né? É, E eu sei que nós temos um TI na empresa, um excelente profissional, inclusive, excelente, o Ricardo. Eu acho que eu não lembrei de convidar o Ricardo, ele ia gostar. E ele é extremamente fechado, tal. E foi muito engraçado, né? Porque quando ele começou a trabalhar conosco, foi indicação do nosso TI anterior, que já estava comigo há muitos anos. uhum. E aí ele foi para uma outra área, e aí passou nós para esse colega, né? E aí ele sempre muito fechado e tal. Aí eu sou muito brincalhona, né? Um dia eu falei para ele assim: Nossa, Ricardo, você tem uma fisionomia tão bonita, mas você tá sempre tão sério, tão sisudo. Nossa. Uhum. Aí ele falou: Não, só tô concentrado aqui no meu trabalho. Eu É. falei: Tá bom. Aí um dia ele tava conversando com alguém no telefone lá, falando de bolo, né? Adora, não sei o que lá. E eu falei assim: Ai, Ricardo, eu adoro bolo de cenoura. Ela faz, né? Mas na verdade, eu não sei se era o bolo, é porque eu queria interagir com ele, porque eu gosto de conversar, né? E aí depois ele chegou, uns 15 dias depois, gente, com um bolo de cenoura cheio de calda de chocolate. Mas ele não falou que era para mim diretamente. Ele falou: trouxe um bolo para vocês aqui, ó. Não falou que era para mim. Olha só. Então é isso, a gente aprende, né? Uhum. Compreender o outro. Olha só, tem até um amigo meu aqui que trabalha comigo lá na TI, que é o Gustavo Setúbal. Boa noite, obrigado por entrar aqui, participar. E tem uma pergunta do Naldo Caldato, que é outro grande amigo meu. Ele falou: Boa noite. Como alguém com perfil mais comunicativo pode entrar na mente e ganhar a atenção de quem é muito objetivo? Ah, muito boa a pergunta, Naldo. Boa noite, viu? Muito obrigada aí pela pergunta. A gente, eu fiz, Naldo, tive uma professora de comunicação corporativa. Desculpa, Valéria, eu falei o nome errado, é A Nando, tá? Nanda. Eu falei Naldo aqui, é Nando, e eu acabei falando errado, desculpa. Oi, Nando, tudo bom? Vou falar oi de novo. Nando, eu sou comunicativa, já percebeu, né? Nando, olha só, como eu disse agora um pouquinho, uns minutinhos atrás, existem os quatro perfis. E todo mundo gosta de gente parecida com ela, tá? Dica aí de ouro para os comunicativos de plantão. Todo mundo gosta de se comunicar, de interagir com quem é parecido. Por isso que a gente usava muito aquelas técnicas de rapport, né, em vendas, né? Não sei se vocês já Hum. viram. Então, como que eu me comunico? Como que eu me torno interessante para alguém diferente de mim? Me comunicando da maneira que ele entende. Então, assim, procurar ser um pouco mais objetivo sem perder sua essência. Porque, assim, aproveitando a dica, Nando, aproveitando a pergunta, para os usuários de WhatsApp aí, Wagner, uma dica, tá, gente? Quando vocês vão escrever uma mensagem de WhatsApp, eu falei do áudio longo que é cansativo, escrita Uhum. de WhatsApp também, gente. O WhatsApp, ele não foi feito para escrever textos e cartas, tipo e-mail. Então, dica preciosa. Recebi essa dica de uma professora maravilhosa que eu tive. Ela era diretora da revista Venda Mais. A comunicação é o que o outro entende, não é o que você fala. Então, Nando, depois se você quiser me chamar no privado, te dou algumas dicas assim mais específicas de acordo com alguma fase aí que você está passando. Com muito prazer, eu adoro falar, principalmente quando é comunicação. E sobre a questão da mensagem do WhatsApp, quando começou a escrever, gente, apareceu lá embaixo, leia mais, Uhum. repensa se você vai mandar. Principalmente se você não conhece o seu interlocutor, Sim. tá? Se você conhece a pessoa que está lendo, que está interagindo com você,
e sabe que ela é uma pessoa mais analítica, mais detalhista, ok, arrisca. Agora, se for uma pessoa muito objetiva, ocupada, vendedora, se tiver vendedor aqui, gente, cuidado com esses textos, cuidado com essas mensagens repetitivas, porque assim, o cliente chega uma hora que ele vai lá por arquivado, tá? Eu tive vários casos de relato que o cliente chega uma hora que ele empapuça, ele arquiva a pessoa. E aí, se chega uma coisa importante, ele não vê. E, ó, e o que você está falando é tão verdade que às vezes eu recebo áudios aqui, áudio de 4 minutos, 5 minutos, pelo amor de Deus, eu penso duas vezes se eu vou ouvir aquele áudio ou não, É, porque às vezes eu não tenho paciência para ficar escutando uma conversa toda, né? Às vezes a pessoa vai falar, relatar um monte de coisa para dizer aquilo que ela poderia dizer em 30 segundos. exatamente, exatamente. Por isso que eu falo. E se precisar se comunicar por áudio, por algum motivo, vou dar mais uma dica aqui hoje. Divida o áudio em dois, três, entendeu? Em vez de mandar um eterno, gente, Uhum. se você estiver se comunicando ainda com uma pessoa ansiosa, com áudio longo, porque hoje o que mais tem é gente ansiosa, É. né? A pessoa não tem paciência, ela vira, ela entra, e assim, taquicardia, né? Você tá numa reunião, aí chega um áudio ali, meu Deus, né? Não dá nem para saber o que está acontecendo. Então, assim, É. eu sempre procuro alinhar as expectativas com os meus clientes. Sempre. Primeira vez que eu converso com ele, eu já falo, olha, como que você prefere que se comunique, né? Eu tenho um cliente que ele odeia áudio, nem manda, entendeu? Não adianta. Eu vou falar para você que eu também não curto muito áudio não, sabe? Porque às vezes eu estou trabalhando, aí como é que eu vou escutar o áudio no celular? Não dá. Às vezes eu estou no WhatsApp, no desktop, e aí eu tenho que ficar colocando fone de ouvido. Aí tira o fone, aí coloca o fone de novo, aí a pessoa manda outro áudio. E isso é desgastante às vezes. É, Aí tem até um comentário aqui, Estúdio Liana Lira. Sou comunicativa, porém muito direta e trabalho com o público direto. Às vezes eu sofro muito. Eliana, né? Trabalha na área de beleza, na área de estética, trabalha com mulheres ainda, imagina, né? É um desafio. Ah lá, a É, Tati aí eu, escreveu aqui. A Tati aqui, ó. A Tati é uma, meu Deus do céu. Eu e que a Val preferimos ligar, mas é difícil atender, né, amiga? A Tati é demais. A gente é uma parceira, a gente trabalha também em alguns projetos. E ela trabalha muito na área comercial. Então a gente tem muito desencontro, né? Na hora que manda mensagem, a gente fala, Tati, vamos combinar o horário para ligar. Aí a gente Uhum, pega um tempo e a gente fala tudo. Porque às vezes vai até estressando, porque ela precisa da informação, não consegue falar comigo, né? sim. Então, o desafio é entenda como você deve se comunicar com as pessoas mais próximas, pelo menos, né? Pelo menos para aliviar um pouco isso. Ó, o Nando falou assim que depois vai pegar o contato seu comigo, vai fazer um treinamento, mas ainda tem dificuldade para conseguir fechar alguns negócios com alguns clientes bem fechados. E eu confesso que isso aí é um problema meu também. Às vezes é difícil você quebrar o famoso fazer o quebra-gelo, né, com uma pessoa, principalmente se você vai fazer uma venda fria, né, começar do zero, uma venda, uma negociação. E às vezes isso é muito difícil para quem é muito direto, que é muito objetivo, como eu, às vezes, falta assunto. Você sabe, Wagner, que eu assisti a semana passada, acho que foi semana passada, eu assisti aquele filme lá com o André, acho que ele deve estar aí também. A gente conversou bastante sobre isso, que é conforto térmico, aparece aí na. Acho que ele deve estar aí, eu não consigo ver quem está na sala. A gente assistiu aquele filme do BlackBerry. Não sei, Sim, não sei se você sim, sim, assistiu. assisti. Você lembra do criador do BlackBerry? Meu, o cara, ele era uma mente. Mas ele Uhum. na frente para fazer uma apresentação para falar do produto dele era uma catástrofe. Sim, é difícil de comunicação, né? É, Inclusive, até tem um bom exemplo nessa área de tecnologia, que era o Steve Jobs, né? Que às vezes ele ficava 2 meses praticando uma fala de 15 minutos, apresentação de 5 minutos, de 10 minutos de um produto, ele ficava 2 meses desenvolvendo toda uma narrativa para poder se expressar bem, para poder falar bem.
Ô, Wagner, eu não sei se você tem essa informação, não sei se o nosso povo lindo que está aí na sala sabe, mas você sabe qual é o segundo maior medo do ser humano? Ah, Falar em público. sim, é É, difícil. Encarar a câmera também é difícil. Falar em público não só presencialmente, mas numa live. Eu sei porque eu convido muitas pessoas e tem gente que na hora que eu convido ela fala, nossa, até gostaria, mas eu não tenho é, coragem. sério. Mas É. gente, se eu falar para vocês que eu sou tímida, vocês acreditam? Mas eu também não sou lá dos mais extrovertidos, não. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que eu achei super curiosa. Deixa eu achar aqui. O Gustavo Setúbal, ele fez uma pergunta aqui. No ambiente de trabalho, é mais interessante que as pessoas tenham o mesmo perfil ou não? Não, Pergunta polêmica, hein? pergunta difícil aí, né? É, Não, eu acho que é muito relativo, depende. Depende. Vamos lá, né? Tá tentando me pôr numa sinuca de bico, né, Gustavo? Vou é, responder. Depende muito, né? Se vai trabalhar, por exemplo, num call center, né? Não, call center não, porque vai atender clientes de vários públicos. Mas, por exemplo, num ambiente como o seu aí de TI, que vai todo mundo ser analítico, fazer programação. Sim, o ideal aham. é que todo mundo tenha esse perfil mais analítico. Não imagine lá um influente lá no meio atrapalhando, tirando vocês do foco, né? Então, assim, mas não, de maneira geral, a riqueza dos relacionamentos são as diferenças. É verdade. A ri- Até porque essas diferenças acabam se complementando, né? Se sim, apoiando umas nas outras. Às vezes você tem uma pessoa que é muito mais comunicativa, tem mais capacidade de vendas, por exemplo, exato. né? Eu confesso que eu não sou um bom vendedor e eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante, tenho me esforçado bastante para me tornar um bom vendedor. Apesar de que pessoas falam que a gente está se vendendo o tempo todo, né? Mas é assim, para algumas pessoas é mais difícil. Eu tenho um colega que ele é um vendedor nato. Ele vende qualquer coisa que eu pedir para ele fazer, ele consegue vender uma ideia, ele consegue vender um produto. Eu falei, cara, você tem que ser meu empresário, porque eu preciso, eu preciso de você para vender minhas palestras, por Oh, exemplo. Né? e eu vi o seu material, é fantástico. Assim, as experiências, sua trajetória é fantástica. Depois me chama no privado, a gente pode conversar. Quem sabe a gente não negocia um contrato aí. Olha aí, ó, de repente sai negócio, né? Por que não? É. Você Claro. cria, desenvolve e eu vendo, por que não? Ó, É, a Selma Tamara, ela falou assim, eu falo muito em live, mas em público eu não consigo. ah, Olha só que estranho, né? Que diferente. porque oi, Selma, boa noite, tudo bem? A Selma é a mãe de uma preciosa amiga minha, Nadine. Não sei se a Nadine tá aí. E a Selma se comunica muito bem, né? Eu nunca vi ela falar, mas acho que vou convidar você para fazer uma participação na minha palestra que vai ter agora em junho, que a gente está querendo organizar um encontro de mulheres, né? Que é aniversário de um grupo que a gente tem. Vamos pedir para a Selma falar em público para quebrar essa crença. Olha aí, ó. A oportunidade, Selma. Aproveita. Vai estar do lado de uma especialista aí, aproveita a oportunidade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui que me surgiu assim com relação é, a essas dinâmicas que você, quando faz esse trabalho de mentoria nas empresas, você desenvolve algumas dinâmicas, algumas atividades que são mais lúdicas para poder identificar esses perfis de pessoas? Como é que funciona? Você tem esse trabalho de, de desenvolver essas atividades mais lúdicas mesmo? Eu tenho algumas ferramentas que eu trabalho, mas assim, quando é grupo, aí eu faço presencial. No online eu faço individual. Então, assim, tem dois trabalhos que eu gosto muito, que é a constelação sistêmica, que hoje ela já tem a familiar, e tem uma outra ferramenta que eu trabalho, que inclusive eu usei recentemente no grupo com as meninas, que chama Pontos of You, é pontos com você mesmo.
né? Então, são cartas lúdicas. O Pontos of View são cartas lúdicas com imagens. E aí foi muito interessante, porque eu falei, tinha uma pessoa para eu atender no Rio, e eu falei, ai meu Deus, como que eu vou fazer agora, né? Online. E eu tinha combinado com ela, estava fazendo um trabalho comigo, e eu falei, não, dá para fazer. Depois eu falei, agora, né? E foi muito interessante, porque o meu filho, o caçula, o Alisson, olha, gente, eu acho que ele é o caçula mais inteligente que existe no mundo, né? Não conheço outro. E aí ele monta tudo para mim, né? Reclamando, mas ele monta. Então, assim, eu uso na mesa a ferramenta, né? No alcance onde ele monta. Aí normalmente eu coloco o notebook, ele levanta, faz todo um arsenal e ele vira a câmera, né? Não tô com ela fácil aqui. A câmera. E aí eu direciono a câmera para para o disco, quando é constelação, ou para o tablado das imagens, quando é o Pots of You. E é Uhum. muito interessante, porque assim, Wagner, eu fiquei um pouquinho de receio quando eu comecei a fazer online, com medo de não acessar emoções, porque essas duas ferramentas eu uso muito para acessar emoções, né? É Uhum. muito interessante. Uma delas foi desenvolvida lá em Israel, inclusive, porque em Israel as pessoas são frias, muito fechadas para se abrir com psicólogo, terapeuta, né? E aí eles desenvolveram essa ferramenta lá em Israel, um psicólogo, um psiquiatra, e agora ela já existe no mundo, né? Tanto que eu faço parte dessa tribo que chama Pontos of You, tribo Pontos of You. São os profissionais já credenciados que faz parte da tribo, né? E aí Uhum. eu fiz, ai, Wagner, de verdade, foi assim, fantástico. Fantástico, a escolha, sabe? Eu falei, gente, parece que a pessoa tá aqui do meu lado, né? Toda a sequência de passo a passo, e eu uso a câmera, né? Então eu posiciono, ela escolhe, eu mostro, né? No caso, porque normalmente quando é presencial, a pessoa pega e ela olha, né? Mas lá no online, ela me mostra e eu mostro para ela, né? Eu mostro e aí ela olha tudo e aí a gente vai fazendo essas interpretações. Então, Muito interessante isso. muito. Aliás, eu estou fazendo várias anotações aqui, estou aprendendo um monte de coisa nova hoje. Não é nenhuma live isso aqui, é uma aula, tá? Ah, é verdade, né? Isso aí, gostoso. Tem que prestigiar, né? Nossa audiência aí, né? 7 horas olhando aqui junto conosco, a gente compartilhar o que a gente, pouquinho do que sabe. Se eu te falar que a gente já tá completando uma hora de live, tá? Tá. Aí É, você uma hora. conduz aí, analítico, conduz aí. Tá, deixa eu te falar aqui, ó. Tem uma outra pergunta que o Jefferson Vidal fez, Tá. que é a seguinte: como lidar com pessoas pessimistas no trabalho? Olha, como que é o nome dele? Que eu não consigo Je- ver. É Jefferson Vidal. Ah, Jefferson, boa noite, tudo bem, querido? Olha, aí que tá. Precisamos entender se esse pessimista é um pessimista mesmo ou se não é um rótulo. Por Pode quê? ser um rótulo. Pode ser um rótulo, porque assim, às vezes a pessoa muito direta, que nem, por exemplo, se o influente, né? O Nando, pega essa para você, Nando. Essa resposta vai servir para o Nando também. O influente, normalmente, junto com o estável, ele é muito otimista. Mas ele chega a ser tão otimista a ponto de, assim, eu sou evangélica, né? Então, assim, eu amo os versículos da Bíblia. E sobre a fé ali, né? Que a fé, ai, gente, alguém que sabe o versículo e quiser escrever para mim, pode escrever. Mas sobre aquilo que você não vê, né? Você acredita naquilo que você não vê. E o influente, o vendedor que é animado, que é positivo, ele acredita muito, inclusive na venda que não aconteceu ainda. Tudo bem que às vezes ele tem a percepção, mas às vezes ela não existiu. E aí, por Hum. exemplo, você vai falar com o financeiro, com o seu administrativo, ou com o seu chefe, se ele for analítico também. Nossa, ó, fechado, tá fechado. Aí você vai ouvir muitas vezes. Mas já assinou o contrato? Já pagou? E não é que ele está Hum. sendo pessimista, ele está sendo realista. Né? Então eu não sei qual é o contexto, viu, Jefferson? Mas você tem meu contato, não sei se eu respondi sua pergunta, se você quiser, não sei aí o Wagner que está monitorando o tempo, né? Aí, não sei se eu Valéria. respondi. Assim, o que você
falou faz muito sentido, porque às vezes a minha percepção com relação a uma pessoa é diferente de outra. Então, para mim, ela pode ser uma pessimista, mas para outra pessoa, ela pode ser uma pessoa analítica, mais direta ou realista, e Objetiva. vai muito da interpretação, né, de cada um. Vai muito da interpretação e do autoconhecimento, Wagner. Né? Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a entender como que é a estrutura comportamental do ser humano, e inclusive, Wagner, nós falamos muito do ambiente corporativo, né? Mas eu digo mais. Essa premissa de uma análise de perfil, ela pode ser usada para você começar a entender a sua casa, a esposa, os filhos, porque às vezes a gente se preocupa tanto lá com o trabalho, com o chefe, com o amigo, com o cliente, que esquece a raiz aqui, né? Sim. Né? Então, às vezes, marido que é muito seco com a esposa, ou esposa que é, né, que desmerece o marido sem perceber, porque faz brincadeira de graça, brincadeira sem graça, que às vezes o analítico não gosta, entende? Então, Sim. eu falo que assim, gente, a análise de perfil foi um divisor de águas na minha vida, já vai fazer uns 10 anos. Eu uso para tudo, até para os meus pacientes que eu acho necessidade, eu indico. Olha só, você pediu provérbios aqui e o pessoal começou a Ah, mandar, tá? A Tati Refine Decor, ela escreveu assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Hebreus amém. 11:1. Obrigada. Aí Obrigada, tem, tá? aí tem ó, aquecedores também, ele escreveu assim: ora, e a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém. Olha aí, obrigada, pessoal. Eu não guardo o versículo, né, gente? Mas eu sei que ele tá ali. Então é isso. É, O otimista, o influente, ele vive muito pela fé, entende? E às vezes a gente. Mas podemos trabalhar isso, viu, Jefferson? Vê o que você precisa, que eu te ajudo a identificar esse pessimista aí, se tiver alguém te levando para baixo. inclusive, pessoal, vocês que estão assistindo aqui a nossa live, quem me acompanha, começa a seguir aí a Valéria Paiva, acompanha ela aí, né, nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. E quem acompanha a Valéria aí, me siga aqui no Instagram, acompanha o meu trabalho, que a gente fala muito sobre tecnologia, inovação, produtividade, inteligência artificial, essas coisas aí que envolvem a tecnologia, tá comigo aqui, tá bom? É, Então, Wagner, inclusive sigam a depois. gente aí. Pode terminar, desculpa. Não, nos sigam nas redes sociais aqui, que isso aí ajuda bastante a gente produzir cada vez mais conteúdo legal para vocês, continuar fazendo lives e Ô, tudo Wagner, mais. você É, tem um canal no YouTube também, né? tem um canal no YouTube, E onde eu falo lá sobre tecnologia. depois Só que compartilhe para a gente poder é ir lá no YouTube também, seu canal. isso, é bem fácil de me achar. Coloca lá Wagner Cassol, que você me acha de primeira. Aí, pessoal, segue o Wagner, que ele vai nos dar muitas dicas. Inclusive, ó, lembre-se que vocês deram super parabéns pro meu convite, porque o meu convite sempre é bem simples, e hoje eles, nossa, como você evoluiu! Eu não quero tirar o seu mérito. E eu tenho que te confessar que aquele convite foi feito utilizando inteligência artificial, né? Lógico que eu usei algumas técnicas de copyright também, então eu inseri algumas nuances minhas ali, mas boa parte daquele convite foi feito usando inteligência artificial, mais uma maneira de usar a tecnologia para ser mais produtivo. Ai, muito bom, Wagner. E compartilha conosco suas próximas lives, porque assim, eu acho que esse conteúdo é extremamente relevante para o nosso mundo atual, né? Eu quero entender um pouco mais sobre isso, porque assim, tipo, eu tô gostando, viu? Eu não gostava, eu não sabia que eu usava. Quando nós conversamos, Aham, eu comecei a ver o universo de possibilidades, agora eu estou vendo a tecnologia como algo muito bom, não mais como claro. um elefantinho branco. Use a tecnologia para melhorar cada vez mais aí, para você se desempenhar cada vez melhor, usar suas competências com tecnologia também. A Ieda acabou de entrar aqui, Oi, viu? A gente falou de você. É, a gente falou de você logo no início da live, Ieda. Obrigado por unir nós dois aqui nesse trabalho, tá vendo? Acabamos virando colegas em comuns e agora estamos aqui juntos trabalhando.
Ela é uma querida. Ieda, falamos super mal de você, viu? Falamos que você é maravilhosa e que você é uma mestre em fazer conexões, né? E eu falo que a Ieda é uma pessoa de uma alma tão pura, tão cristalina, um coração tão maravilhoso, que eu falo que eu nunca deixo de colocar você nas minhas orações, inclusive, viu, Ieda? Porque ela não retém informação, a Ieda, ela não tem medo de compartilhar o que ela aprende, ela não tem medo de compartilhar os relacionamentos que ela constrói. Isso é precioso, viu, Ieda? Eu amo você, viu, Ieda? É isso aí, a Ieda, ela fez uma live comigo que foi memorável realmente, muito competente, uma Ela grande é. profissional. Obrigado, Ieda, por fazer parte agora das nossas vidas em comum. É isso aí, isso aí. Viu, Valéria? Eu acho que nós já estamos aí com o nosso tempo estourado. A É, gente programou 1 hora, já estamos com 1 hora e 10 de live aí, e o é. pessoal ficou firme aqui assistindo, o pessoal Guerreiro, gostando, comentando, participando. Então, eu acho que foi muito legal. Eu agradeço aí e eu quero que você deixe as suas palavras finais aí para a gente já ir encerrando esse trabalho de hoje. tá? Eu vou deixar assim, Wagner. Depois, como você é o da tecnologia, faz uns printzinhos aí, nossa, para a gente postar depois, né? Palavras que eu quero deixar nessa noite é. Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de ter conhecido você, Wagner. Foi assim bem desafiador, né? Conseguimos nos encontrar. Você viu a minha correria, você também estava, mas muito obrigado por ter insistido. Muito obrigada a todos que estão aqui nessa noite, amigos, clientes, familiares, né? E eu desejo, assim, que o que nós compartilhamos hoje, Wagner, nessa noite, possa ter deixado uma sementinha, se for uma única sementinha no coração de alguém para refletir, para buscar um desenvolvimento, né? Mesmo que não seja conosco, para melhorar como ser humano, como família, como esposo, como profissional, para mim já valeu a pena. Então, assim, muito obrigada, Deus, e muito obrigada a todos vocês. Eu que agradeço pela sua disponibilidade de estar aqui falando com a gente. Você compartilhou, na verdade, um monte de conhecimento, fiz um monte de anotações aqui. Volto a repetir, não foi nem uma live, não, foi uma aula que você deu. Obrigado, realmente. E vamos, quem sabe, organizar outros assuntos aí super interessantes que a gente tem para falar aí sobre a educação, né? Vamos falar sobre educação. Maravilha. Vamos ver se a gente organiza mais para frente uma Ótimo. outra live aí. Pedir até para o pessoal, Wagner, para eles deixar temas, assuntos que eles gostariam de falar, e aí a gente discute alguma coisa legal para trazer para eles. Ótimo, ótimo, muito bom. Se vocês têm alguma ideia, alguma sugestão nessa linha que a gente vem trabalhando aqui, deixa aí seus comentários aí que a gente vai depois rever isso e quem sabe a gente faz uma outra live. Ah, só deixar um recadinho para o pessoal que essa live ela vai ficar gravada. Eu vou subir ela depois lá no YouTube na íntegra. E vamos fazer os cortes aí depois, e ao longo do tempo a gente vai compartilhando os cortes aí contigo, tá bom, Tá Valéria? ótimo. Muito obrigada, Wagner. Obrigada, viu? Obrigada pelo Obrigado. convite e pela confiança também, né? De me colocar aí à frente dos seus convidados. Obrigado, eu que agradeço. Foi muito bom falar contigo hoje. Obrigada. Fez a foto? Vamos fazer a foto? Vamos! Aí, beleza. Obrigado. Influente, tá, analítico? Até mais, Tá, gente. influente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.